Bom, mudando de assunto, passaram a valer hoje em todo o Brasil os novos preços dos combustíveis depois do aumento anunciado pela Petrobras nessa quinta-feira. Já na noite de ontem, muitos motoristas correram para abastecer o carro antes dos reajustes, mas teve posto que antecipou o aumento, o que é considerado ilegal. Fila em todo o país. Para fugir do aumento de preços, motoristas enfrentaram horas de espera na noite de ontem. De norte a sul do país, o cenário era o mesmo. Aqui começa a fila para abastecer no Amapá. Desespero aí, ó. Formando fila nos postos aqui da cidade de São Mateus, Espírito Santo. Aí, pessoal, fila nos postos de combustível aí, ó. Em Goiânia, os motoristas já faziam as contas do aumento. Aumenta quase todo dia esse trem, nossa. Vai fazer o quê? Não pode parar de andar, né? Tem que abastecer. No interior paulista, a sensação também é de dificuldades. Já tá caro, né? Agora, mais essa alta que vai vir agora, fica ficando difícil de trabalhar, principalmente a gente que trabalha autônomo, usa o carro todo dia. Fica complicada a situação, né? Os aumentos nas bombas só foram autorizados a partir do meio-dia de hoje, mas muitos postos subiram os preços bem antes disso, alguns até ontem à noite. Segundo o Procon de São Paulo, a prática é considerada abusiva e o órgão iniciou uma operação de fiscalização. Ocorre que esse aumento ainda não prejudicou os fornecedores, no caso os postos de gasolina, porque eles estão com o combustível antigo, o combustível que eles compraram pelo preço anterior, não há, portanto, razão para repassar esse aumento aos consumidores. Com o aumento nos combustíveis, muitos motoristas já buscam alternativas para economizar. Luiz Eduardo vai usar mais a moto. A grande preocupação que eu tenho agora é quando eu for abastecer o meu carro. Isso vai ser um problema, vai ser bem sério. Mas a scooter está sendo uma opção bem econômica. E para tentar conter a alta dos combustíveis, a Câmara aprovou o projeto que muda as regras de cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Bom, e como essa proposta já tinha passado pelo Senado, ela seguiu para a sanção presidencial. O do projeto é o ICMS, um imposto cobrado pelos estados em cima da venda de mercadorias e da prestação de serviços. O tributo incide também sobre os combustíveis e tem peso significativo na arrecadação dos estados. Por isso, a proposta apresentada em 2020 enfrentou dificuldade na tramitação e só agora foi aprovada pelo Congresso. O texto altera as regras de cobrança do ICMS, que será tributado uma única vez sobre a gasolina, o etanol, o diesel, o biodiesel, o gás GLP e o derivado do gás natural, exceto o querosene da aviação. As alíquotas cobradas por litro de combustível serão as mesmas para todos os estados e definidas posteriormente pelo Conselho de Secretários Estaduais de Fazenda, o CONFAZ. E enquanto não for definida essa alíquota unificada, a cobrança sobre o diesel e o biodiesel levará em conta a média do preço nas bombas nos últimos 5 anos e valerá até dezembro. O texto também prevê a isenção do PIS e da COFINS sobre os combustíveis em 2022. Hoje funciona assim: em vez de um valor fixo do ICMS, é cobrado um percentual sobre o preço do combustível e cada estado define a sua alíquota. Na média das regiões metropolitanas, o valor cobrado é de 14% para o diesel e 29% para a gasolina. E toda vez que a cotação do petróleo sobe no mercado internacional ou o dólar se valoriza frente ao real, a arrecadação do ICMS também cresce nos estados, pressionando o preço nas bombas. A proposta do Congresso é para tentar reduzir o preço final na bomba para o consumidor brasileiro. Bom, o Congresso tem hoje 2 projetos sobre combustíveis na pauta. Um passou pelo Senado e está agora na Câmara. E o outro, que você viu aí na reportagem, foi aprovado já nas 2 casas. E segundo o projeto, só depende agora da sanção do presidente Jair Bolsonaro para virar lei. E é sobre esse projeto, o do ICMS, que eu quero a sua avaliação, professor. Se ele for sancionado, esse projeto consegue abaixar ali o preço dos combustíveis nas bombas? Boa noite para você.
Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A ideia do projeto é essa, dar uma estabilidade, eu diria mais do que uma redução no preço. Até porque o aumento foi tão expressivo, esse último aumento, que por mais que se fizesse em termos de mudança da base de cálculo, que é a ideia central desse projeto, dificilmente ele teria um impacto muito significativo. É importante também o segundo projeto, que ainda está em discussão na Câmara, mas que já foi aprovado no Senado, que é o PL número 1472 e que está sendo avaliado pela Câmara. Aliás, destaque-se, Paulo, né, a maneira célere como a Câmara aprovou esse projeto praticamente 24 horas, menos de 24 horas depois de aprovado no Senado. Temos uma tabela sobre isso, não temos? Ela já está aqui, explica pra gente. Então, a ideia central aqui, o mais importante é mostrar o que são os impostos estaduais e os federais. No caso dos estaduais na gasolina, nós temos em torno de 28%, variando de estado para estado, naturalmente, Que como é já foi o dito. ICMS. Que é o ICMS. Então, a ideia é que o ICMS passaria a ser monofásico, né? No caso, 28% da gasolina e um pouco, a metade, né, seria no diesel. O que seria, então, o imposto monofásico? Atualmente, ele incide em várias etapas da cadeia produtiva, na refinaria, na distribuição e por aí vai. Nos postos, né? Então, a ideia é que ele incidiria apenas uma vez, por isso que ele é chamado de projeto de monofasia, né? E com isso, a expectativa é que ele não tenha o efeito cumulativo que ele tem hoje, Paulo, que é baseado no preço. E aí ele passará, então, a ser baseado sobre o volume vendido. Ok, professor, entendi. Obrigado e até segunda-feira. Até segunda-feira.